Nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 8 de maio de 2014, uma quinta-feira, 25 graus na cidade de Jaú, são 20 horas e 5 minutos. Nós vamos dar início ao capítulo 7, é isso? Está correto? Isso mesmo. Eu não fiz a anotação aqui. Nós paramos aqui no dia 24 do 4. Deixa eu anotar aqui para depois ter uma noção. 24 do 4 de 2014. Muito bem. Nas penas futuras segundo o Espiritismo. Subtítulo: A carne é fraca. Que diz o seguinte: há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, pois que se ligam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes resultar do organismo e por isso acredita-se que acarretam menos responsabilidade. Tais são as predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade e etc. Hoje está perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. O homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas ele tem essa bossa porque o seu espírito é músico. Se a ação do espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. O espírito é assim o artífice do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, apropriando-o às suas necessidades e à manifestação das suas tendências. Assim sendo, a perfeição corporal das raças adiantadas não seria consequência de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa o seu instrumento na medida em que as suas faculdades se desenvolvem. Por uma consequência natural desse princípio, as predisposições morais do espírito devem modificar as funções sanguíneas, dando-lhes maior ou menor atividade, bem como provocar secreções mais ou menos abundantes da bilis ou de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão sente a boca encher-se de água ao ver comidas apetitosas. Será que só o glutão sente a boca encher de água ao ver uma comida gostosa? Eu acho muito difícil dizer que é só o glutão. Uma comida gostosa é, por si só, apetitosa, né? É apetitosa para todos, em geral, né? Mas, de qualquer maneira, o glutão faz que nem aquele desenho do Pica-Pau, o lobo, o desenho do Pica-Pau, que quando vê o Pica-Pau, escorre água, né? Não é a comida em si que pode excitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É, pois, o espírito cuja sensualidade foi despertada, que age pelo pensamento sobre esses órgãos, enquanto para outra pessoa a visão dessa comida não produz nenhum efeito. Tem um rodapé de número 25 na página seguinte, que diz o seguinte: as famosas experiências de Pavlov com a salivação dos cães demonstraram, no campo da psicologia fisiológica materialista, a verdade desta afirmação de Kardec. Os reflexos condicionados não devem o seu condicionamento à ação dos alimentos sobre os órgãos gustativos,
mas ao conhecimento mental do animal ao sinal da campainha que anunciam o alimento. No homem, esse processo é mais refinado. É ainda por essa mesma razão que uma pessoa sensível verte lágrimas com facilidade. Não é a existência de lágrimas em abundância que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sob a influência da sensibilidade espiritual, o organismo apropriou-se a essa disposição natural do espírito, como Plutão se apropriou à disposição do seu espírito. Seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve impulsionar um temperamento bilioso, de maneira que um homem não colérico, por ser bilioso, não é colérico por ser bilioso. Desculpa. De maneira que um homem não é colérico por ser bilioso, mas é bilioso porque o seu espírito é colérico. Acontece o mesmo com todas as demais disposições instintivas. Um espírito fraco e indolente dará ao seu organismo uma condição de atonia em relação ao seu caráter, enquanto um espírito ativo e enérgico transmitirá ao seu sangue e aos seus nervos disposições bastante diferentes. A ação do espírito sobre o físico é de tal maneira evidente que vemos frequentemente graves desordens orgânicas se produzirem por efeito de violentas comoções morais. A expressão comum, a emoção pôs-lhe o sangue a ferver, não é tão desprovida de senso como se poderia pensar. Ora, o que poderia agitar o sangue, senão o espírito, por suas disposições morais? Tem um rodapé de número 26 aqui que diz o seguinte: a medicina psicossomática e a psicoterapêutica em geral, e atualmente a parapsicologia, vieram confirmar cientificamente em nossos dias, através de pesquisas e experiências, a verdade desse princípio. Pode-se admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral. É quando o estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários que influem na constituição, o mal-estar passageiro e etc. O moral do espírito pode, então, ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza própria seja por isso modificada. Desculpar-se dos seus efeitos com a fraqueza da carne é, pois, lançar mão de um sofisma para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca quando o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne que não tem pensamento nem vontade jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, como um artista imprime na sua obra material o selo do seu gênio. O espírito liberto dos instintos da animalidade modela um corpo que não é mais um tirano das suas aspirações de espiritualização. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer. A responsabilidade moral dos nossos atos na vida permanece, portanto, inteiramente nossa. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação
com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais ele for esclarecido, menos desculpável será, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Rodapé de número 27. Kardec deixa de lado nesse texto o problema das influenciações espíritas na conduta humana, para acentuar a responsabilidade individual e intransferível de cada um na prática dos seus atos. Mesmo porque as influências espíritas dependem das condições morais do homem. Assim como não podemos atribuir à carne as nossas imperfeições, também não podemos atribuí-las aos nossos inimigos ou perseguidores invisíveis, pois eles só conseguem agir sobre nós na medida em que correspondemos aos seus estímulos. Sem a nossa aceitação, as suas sugestões e até mesmo os seus impulsos não produzem efeito. Bem lembrado pelo tradutor, né? Mas acho que quem chegou nesse livro já devia saber isso de cor e salteado, né? Está implícito, né? No estudo da obra espírita. Esta lei explica os insucessos da medicina em certos casos, desde que o temperamento é um efeito e não causa. Os esforços feitos para modificá-los são necessariamente embaraçados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir. Daí, se possível, coragem ao poltrão, e vereis cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Rodapé de número 28, que diz: esta posição espírita coincide hoje plenamente com a posição das ciências no campo da medicina. Bastaria o desenvolvimento da medicina psicossomática para demonstrá-lo, mas o avanço da parapsicologia vai mais longe, abrindo caminho para a compreensão do problema da influenciação espiritual e das consequências da reencarnação na vida presente. Leia-se a respeito o livro La Guérison par le pensée de Robert Tocquet, Paris, 1970, e o livro 20 casos sucessivos de reencarnação de Ian Stevenson, tradução da editora Edicel Brasília, Distrito Federal, 1970. Isto prova, mais uma vez, a necessidade para a arte de curar de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Ver Revista Espírita de março de 1869. Aliás, a respeito do comentário de que Kardec deixa de lado a influência dos espíritos, não tem nada que se comentar a respeito da influência dos espíritos aqui. Não tem que se misturar a influência dos espíritos a isso que ele está comentando. Mesmo porque a influência dos espíritos é exatamente em decorrência da pessoa ser medrosa, viciosa, ligada à sexolatria e a todos os vícios. Não é? É efeito e não causa. Porque da maneira que ele coloca aqui, Kardec deixou de lado e tal, dá a impressão, embora ele explique depois, dá a impressão de ser causa e não efeito. A influência dos espíritos é efeito da nossa maneira de ser, pura e simplesmente isso. Quer dizer, Kardec não tinha nada que comentar mesmo, está correto. Ele comenta aquilo que realmente é, porque ele está falando que a carne, ele começa com o subtítulo: a carne é fraca, né? E as pessoas atribuem a influência da carne o resultado de alguma das suas maneiras de ser, o que não é verdade. E não é verdade mesmo. Quem já chegou a essa altura do estudo da obra espírita sabe que a realidade é exatamente essa. Não tem sentido a gente afirmar que a carne é responsável por esta ou aquela maneira de ser ou de agir. Depende da condição moral da pessoa, do homem. Tudo é decorrente da condição moral e intelectual. Né? Tudo é decorrente disso. Né?
Por que o espírita, ele é capaz, depois de estudar a obra de Kardec e de compreendê-la, ele é capaz, por exemplo, de suportar os reveses da vida, sem revolta? Ele é capaz de suportar, por exemplo, o que nós, ocidentais, chamamos de uma maneira muito errada, a perda de um ente querido. Não é? Ele é capaz de suportar isso. Por quê? Porque ele entende, compreende, estuda e compreende a obra espírita e compreende os postulados espíritas. Ele é capaz, por exemplo, de aceitar os reveses da saúde, né, uma doença crônica e algo assim, porque ele sabe que aquilo não é definitivo, que aquilo é temporário. Consequentemente, é apenas vicissitudes da vida, problemas da vida pelos quais ele tem que passar de maneira resignada, se ele quiser subir um degrau na sua evolução espiritual, né? Então, o espírita, sabendo disso, ele é capaz de aceitar muitas coisas. Ele é capaz, por exemplo, de modificar a sua conduta perante os outros cidadãos, no sentido de não prejudicá-los, sabendo que não prejudicando os outros, ele está prejudicando a si mesmo. É uma maneira completamente diferente de ver, encarar a vida e os problemas da vida. Completamente diferente, né? Não tem o menor sentido dizer que a carne é fraca, porque com a desculpa de que é ela que influencia a nossa conduta, ela seria responsável pela nossa conduta. Meu pai falava assim, né? Eu nasci assim, estou assim, vou morrer assim e tal. Quer dizer, era a ideia que o pessoal tinha antigamente, né? O pessoal tinha essa ideia por não estudar espiritismo, por não se ater a essas ideias, a esses conhecimentos, pensava dessa maneira. O que não é verdade. A gente não nasceu daquela maneira, né? A gente traz para o mundo, que é a herança das outras encarnações, mas não necessariamente precisa se manter daquela maneira. A gente pode mudar completamente a nossa vida, dar uma guinada de 180 graus na nossa maneira de ser, nos nossos ímpetos, nas nossas reações, né? Naquelas reações agudas que nós temos, de cólera e tal, né? Podemos agir completamente diferente, depende só de nós. Muito bem. Fontes da doutrina espírita sobre as penas futuras. E Kardec faz esse comentário a respeito da influência da carne sobre o corpo, exatamente para poder medir quais são as penas e as recompensas futuras que nós teremos. Exatamente isso, né? Porque toda responsabilidade, ela é redundante ao espírito. Não sobra nada para a matéria, nem para o perispírito, nem para o corpo físico, nem para coisa nenhuma. E quanto maior o conhecimento, maior o grau de responsabilidade. Nós não podemos nos desculpar por ter corpo físico, por estar no mundo material que é agressivo, que é violento, que possui guerras, etc. Nós não podemos nos culpar com nada disso. Você conhecia, você sabia e você não fez. A responsabilidade é toda sua, né? É por isso que ele faz essa avaliação anterior àquilo que ele vai falar. Eu colocaria em checkmate aí aquela questão de que eles dão ideia que o perispírito recebe as impressões. Não existe a menor análise, né? Não existe a menor análise. Ó, aqui nesse parágrafo, antes de acabar aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo para cima, ó. A responsabilidade moral dos nossos atos na vida permanece, portanto, inteiramente nossa. O espírito. Aqui ele diz, depois ele continua dizendo, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais ele for esclarecido, menos desculpável será. Porque a inteligência e o senso moral, porque com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Quer dizer, não tem como entender de outra maneira aqui. Não fica nada no perispírito, não fica marca nenhuma, o sujeito não reencarna com marca nenhuma, a não ser que ele queira reencarnar. E anteriormente fala, né, a questão da perfeição corporal, que é das raças adiantadas,
resultado do trabalho do espírito. Trabalho do espírito, porque ele é o espírito que aperfeiçoa o corpo, e não o inverso. Que aperfeiçoa o seu instrumento. É o espírito que aperfeiçoa o instrumento e não o instrumento que modela o espírito. É o inverso. Né? É exatamente o oposto. O oposto da afirmação, a carne é fraca. Porque muita gente, por exemplo, é extremamente sensual, sexualmente falando, ou para qualquer outro tipo de sensibilidade que ele tenha, e ele se desculpa com o corpo. Não, eu tenho essa influência que me dá é meu corpo, eu sou assim por causa disso. Né? Como eu vi outro dia uma reportagem a respeito de um grupo de pessoas que fazem questão de ter relações sexuais fortuitas com outro grupo em praças públicas. Como é que era o nome mesmo daquele... Você lembra do nome? Faz tanto tempo que nós assistimos isso, um absurdo. Absurdo. As pessoas vão para esses lugares. Acho que é dogma, uma coisa assim. Um nome mais ou menos assim. Né? Vão para esses lugares, encontram com outras pessoas que são afetos também a esse tipo de comportamento. Né? E ali mantém relação sexual pelo prazer. No meio das praças. As praças públicas. Não é avenida, não. Nem é praça pública. Né? Pelo prazer de burlar a lei, de se expor, né? De se expor a... Tentação, perigo, né? Perigo que fala. Vai se desculpar com o corpo, então? Vai se desculpar com o corpo? Que isso? Que tipo de espírito pode estar ligado a uma pessoa dessa? Não pode ser outro, é aqueles afetos ao mesmo comportamento. Então não são os espíritos que o influenciam, ou eles são culpados por esse tipo de comportamento. São as próprias pessoas que são culpadas e atraem esse tipo de espírito para perto dela. Quer dizer, depois, quando estão no círculo vicioso do comportamento, aí a coisa vira uma simbiose, né? Porque aí é o desencarnado que gosta daquele tipo de coisa, ligado intimamente com o encarnado para produzir o mesmo efeito. Aí sim, aí existe aquela simbiose. Né? Aí vira uma ligação íntima realmente. Mas até então não é culpa de espírito coisa nenhuma, nem culpa do corpo. A degeneração é do espírito. É o espírito que é degenerado, o espírito que é malicioso, ele que tem um comportamento degenerado. Né? A não ser, é como você falou, a não ser que o espírito peça, né, para passar por algum problema físico. Né? Aí já é uma opção dele por conta do que ele quer experimentar. Não, mas é outra coisa, né? É outra situação, né? Pede para reencarnar Down, por exemplo, com a síndrome de Down. Ou sem duas pernas. Ou sem as duas pernas, ou completamente paraplégico, totalmente dependente. Isso é outra situação, né? Aí é o espírito que pede uma encarnação desse tipo, mas são espíritos adiantados, viu? As pessoas acham que esse tipo de espírito é espírito atrasado, né? Aí, tá vendo? Está sofrendo uma punição. Então, mas é um erro, é um erro, sabe por quê? Pensamento lógico é o seguinte: o Criador, ele é a maior expressão de misericórdia, bondade e amor que nós podemos imaginar. Não é isso? Como é que ele vai pegar um filho dele, vai jogar num corpo como esse, se esse filho não tem condição de vencer a prova? Então, se parte do seguinte pressuposto: ele tem a força necessária, a inteligência necessária e todas as predisposições necessárias para vencer aquela situação. E o pedido é dele, né? Não. Eu acho que isso também é... Tá, independente, expiação, com certeza. Independente, expiação pela intensidade da situação. Mas isso não pode acontecer também do espírito se revoltar por ser desse jeito? Se ele se revolta, ele perde a oportunidade. Então, mas se foi ele que pediu e se ela encontrou... Mas se ele pediu, olha, presta atenção, meu raciocínio é o seguinte: se ele pediu, é porque ele tinha condições plenas de vencer. Plenas. Imagine uma situação: inteligência, tem. Moral, tem. Conhecimento, tem. Porque senão não é conferido ao espírito. Você acha que alguém vai, um governo que se preze, vai mandar um emissário a um outro país tratar de um assunto sério, se esse emissário
não tenha plenas condições de resolver o problema? Nenhum governo é louco de fazer isso. É suicídio. É suicídio político. Então, parte do pressuposto que, primeira condição, o espírito tem que ter plenas condições de vencer a prova. Senão, o próprio espírito guia dele aconselharia a ele a não assumir o compromisso. Não é o momento, calma. Você vai encarnar mais uma, duas, 3 vezes. Depois nós vamos avaliar se você tem condição de reaver com esse problema moral que você tem, que está te afligindo, porque é assim que acontece. Nós sabemos que é assim. Né? Então aí você pode assumir esse compromisso. Geralmente pessoas assim, com defeitos físicos ou não, são pessoas completamente diferentes. Né? Não são diferentes, alegres, são inteligentes. Inteligente, alegre. Por isso que eu digo. Você não viu o Mateus lá perto de casa? É por isso que eu digo. Né? Tem plenas condições de vencer a prova, senão não seria de outra maneira, seria crueldade, né? Você não conheceu aquela moça? Seria. Aí seria realmente uma punição. Punição, crueldade. Marília. Marília eu conheci em São Paulo. São Paulo, ali na. Como é que é o nome daquele bairro? Vila Carrão. Na Vila Carrão tinha um asilo e a Marília ficava lá. Eu conheci a Marília, cheguei perto dela, comecei a conversar com ela, era super alegre, sorridente, e ela não tinha os 2 braços e as 2 pernas. Ela teve um neném, e por um choque anafilático, da injeção que ela recebeu para ter o parto, ela começou a ter problemas neurológicos, e começaram a cortar os membros dela para evitar a morte dela, e ela era só o tronco. E ela teve o filho? E teve o filho, mas o esposo abandonou, a família abandonou, ela não ficava, não tinha ligação com o filho, com o marido, com ninguém. Largaram ela lá. Nossa, mais essa ainda. Imagina a prova desse espírito. E era uma pessoa, Rodrigo, ela contagiava a gente pela alegria dela. Tem um caso daquele que dá palestra motivacional, que ele é árabe, não sei. Não, é norte-americano, acho que tem. Não, é norte-americano. Tem um que é norte-americano, que tem um toco de braço, toco de braço só. Rudik, uma coisa assim. Está no site da associação. Né? Você vê que é superação, né? É superação, porque o espírito não é doente. Não existe espírito doente. É o corpo que é doente. Tem uma limitação física. É o corpo que é doente, não existe espírito doente. Né? A gente reclama muitas vezes de uma maneira inapropriada, de uma maneira egoística, porque a gente não tem razão para reclamar. Muito pelo contrário, só para agradecer. Não faz com aquele topo do braço, ela só tem um topo. O borracheiro, ela só tem um topo. Mas o Cridão não era, o Cridão é um cara saudável. Eu conheci gente no centro de São Paulo, no meu tempo, no tempo de office boy. O sujeito andava de carrinho de rolemã, em cima do carrinho de rolemã, ele era um toco. Ele era um toco, o sujeito era um toco. Ele não tinha os 2 braços, ele tinha um toco de braço, não sei se era o direito ou era o esquerdo, e nesse toco de braço tinha uma ponta, parecia lembrava um dedo, mas era não servia para nada aquilo. Quer dizer, não é que não servia para nada, só aquilo ali que ele ganhava vida. Porque ele segurava o pandeiro com o rosto apoiado aqui, ó, e com aquele toco ele batia e cantava. Ele ganhava vida no centro de São Paulo desse jeito. Eu conheci esse cara, eu vi ele muitas, dezenas, centenas de vezes. A Viaduto do Chá, Rua 15 de Novembro, Rua Direita. Ele ganhava, Praça da República, Rua 24 de Maio, Barão da Pequenina. Ele ganhava a vida dele desse jeito. Ele saía pela rua, com aquele carrinho de rolemã, empurrando o carrinho de rolemã, e com aquele pandeiro dele, encardido, porque ficava perto do chão, né? Tudo em São Paulo, era uma poeira só. Né? Cantando e tocando aquele pandeiro, ganhando a vida. Ele é menor que a gente? Ele é menos que a gente? Ele vale menos que a gente? É claro que não, a gente sabe. Pelo nosso estudo da doutrina espírita, e muito pelo contrário. Como é que é? Eu estava falando que vale muito mais do que eu, porque eu já falei que eu não tenho exercício para ter um negócio desse. Então. Doença forte, com câncer, eu sei que eu não estou preparada para isso. Não está preparada? Não. Você acha? Às vezes você pensa que não está, né? A gente nunca pode avaliar antes de acontecer.
A gente só sabe a força que vai ter em relação a alguma coisa, viu, Glaucio? Quando você passa por aquilo. Eu te digo isso, sabe por quê? Por experiência pessoal. Sabe? Eu sou um cara muito ativo, eu não tiver uma coisa para fazer, eu não espero para depois, eu vou lá e faço e tal. Eu sou muito impetuoso, eu sempre fui muito impetuoso, desde pequeno. Eu não espero ninguém me mandar fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Tem isso aqui para carregar, não quero saber se eu posso ou não, eu vou, pego, carrego e levo. Então eu sempre fui muito impetuoso. Eu sempre achei que numa situação de perigo, eu seria da mesma maneira. Impetuoso, não é assim? Ia tentar resolver a situação atabalhoadamente. Muito pelo contrário. Eu sou o cara mais tranquilo do mundo numa situação de real perigo. É impressionante. Uma situação real de perigo, não é uma situação assim fictícia, não. É vida ou morte, pode acontecer a morte. E eu me mantenho tranquilo, impressionante. Já aconteceu várias vezes para mim, pelo menos 2 vezes, assim, de uma importância muito grande. Uma vez eu estava saindo de uma curva, indo de Águas da Prata para Poços de Calda, barranco de pedra dos 2 lados, pista estreita, não sei se você conhece aquele pedaço. Eu saí de uma curva para uma reta, com o carro, a uns 60 por hora mais ou menos, e vinha de lá para cá 2 caminhões, um ultrapassando o outro. E não tem para onde correr. Ali não tem acostamento. Eu puxei o carro tudo que deu para a direita e virei a cara, falei, vai bater. Nem pensei, nem esperei, falei, vai bater. Era certeza que ia bater. Era certeza. Eu segurei o carro tudo que deu e puxei o carro para a direita, tudo que deu. O cara conseguiu frear o caminhão, entrou atrás do outro, ele passou, os 2 caminhões passaram, eu passei, ele passou meio bem encostado em mim, eu passei. Depois que aconteceu, então, primeira porteira que eu vi de um sítio, que era o único lugar que dava para parar, ainda mesmo assim o bico do carro ficou na pista, o bico traseiro do meu lado ficou na pista. Eu parei ali, tremia tudo, perna, corpo, mas no momento do vamos ver mesmo, eu permaneci tranquilo, sereno. Então, sabe, você só vai se conhecer, você só vai saber quando você tiver que enfrentar. Aí você vai saber. E te digo mais, que é uma experiência que eu já vivi também pessoal. Quando você está com um problema grave de saúde, ajuda vem. E vem forte. E você percebe. Você fica sereno, tranquilo. Você vai ver. Fica. Espiritismo dá isso. A gente não sabe. Eu, tipo assim, beleza, vou perder a visão. Fazer o quê? Vamos tocar a vida. Claro. Sua mãe fica penando, ela contou. Eu me levando você para São Paulo. Você quantas horas você tinha que chegar em São Paulo lá, né? Eu fui operado no mesmo dia. No mesmo dia, então. O Espiritismo nos dá uma força, uma tranquilidade, uma consciência que é impressionante. A gente não sabe que tem, e quando você passa pelo problema, você fala, não, é verdade, é real. Não é só teoria, é real. Mas tem situações que você acaba ficando meio que impotente também, né? Isso aconteceu comigo também já. Tipo, você tem que tomar uma ação, você não conseguir. Você fica meio apático, assim. Mas a impotência diante de determinados fatos não significa irritabilidade, nervosismo, revolta, intolerância. Porque as pessoas, uma boa parte das pessoas, diante de um problema na qual ela se sente impotente, a primeira coisa que ela faz é se revoltar e pecar contra Deus. É a primeira coisa que ela faz. Xingar. Xinga de palavrão. Xinga de palavrão. Né? A gente sabe disso. Então, nesse momento, eu já passei por alguns problemas desse tipo. Né? Nesse momento você sente o quanto a doutrina espírita pesa, o quanto ela faz a diferença. É impressionante. Então, vamos lá. Fonte da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita no tocante às penas futuras não se funda, como nos outros pontos, sobre uma teoria pré-concebida. Não apresenta um sistema para substituir outro sistema,
Em todos os seus aspectos, ela se apoia nas observações, e é isso o que faz a sua autoridade. Ninguém imaginou que as almas, após a morte, devessem estar nesta ou naquela situação. Foram os próprios seres que já deixaram a Terra que vieram nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever a sua situação feliz ou infeliz, as impressões que sofreram e a transformação por que passaram com a morte do corpo. Numa palavra, vieram completar nesse ponto o ensino do Cristo. Não se trata, porém, do relato de um único espírito que poderia ver as coisas apenas à sua maneira, sob um único aspecto, ou ser ainda dominado pelos prejuízos da sua vida terrena. Nem se trata de uma revelação particular, feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática, que se prestasse às ilusões, não sendo frequentemente mais do que um reflexo da imaginação exaltada. Está falando dos médiuns estáticos, lembra? No livro dos médiuns, os médiuns estáticos, é disso que ele está falando. É muito raro um médium estático não ser vítima da sua própria imaginação. Trata-se, pelo contrário, de inumeráveis exemplos. Quando ele fala inumeráveis aqui, pode contar por milhares, viu? Inumeráveis exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde a mais elevada até a mais baixa da escala, com a ajuda de numerosos intermediários espalhados por todos os pontos da Terra. De tal maneira que a revelação não é um privilégio de ninguém, que cada um pode, por si mesmo, ver e observar, e ninguém é obrigado a crer sobre a fé dos outros. Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular para formular um código fantasioso. Suas leis no que toca ao futuro da alma são deduzidas de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da seguinte maneira. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições. Segundo, a felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, a purificação completa do espírito. Todas as imperfeições é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de ventura, da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação do sofrimento. Terceiro, não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis. Aí que o bicho pega, né? Não há uma só, hein? Quer dizer, não queira dar desculpa, porque se você pisou no tomate, você vai responder por isso. Consequências desagradáveis, inevitáveis. E não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. Tem a contrapartida, né? Quer dizer, pelo menos dá uma utilidade ao bem, né? A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições. A soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcionada à soma das boas qualidades. A alma que tiver, por exemplo, 10 imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tiver apenas 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições só lhe restarem um quarto ou a metade, ela sofrerá menos. E quando nada mais restar, ela nada sofrerá, sendo perfeitamente feliz. É como acontece na Terra a aquele que sofre de muitas doenças. Padece mais do que
o que sofre apenas de uma ou não tem nenhum. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades boas goza de mais felicidade que a outra que possui menos. Quarto, em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo seus esforços e a sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Essa afirmação é consoladora, né, para todos nós, né? Porque o futuro está aberto para todos nós. Depende da nossa força de vontade, do nosso empenho, da nossa dedicação. E, sobretudo, Deus, na sua bondade e misericórdia, não repudia nenhum ser da sua criação. Eles recebem em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, ficando assim a cada um o mérito das suas obras. Quinto, o sofrimento sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está assim por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda parte, onde quer que as almas sejam felizes. Nem colônia. Nem colônia. Vai além, vai além. A coisa vai além da colônia. É perfume mesmo. Não é só colônia. É perfume, é coisa super, é extrato, a coisa maravilhosa. Né? Não tem lugar circunscrito nem localizado. Não adianta. O pessoal quer desdizer, quer falar o contrário, que nós estamos em 2014, os espíritos agora vêm trazendo novas revelações. Para com isso. O Kardec está falando aqui, não é opinião de um, não é opinião de dois, é opinião de milhares, no mundo todo. Onde é que está a opinião da colônia? No mundo todo, por diversos médios diferentes, de várias nacionalidades diferentes. Mostra para mim. Aí, outro dia eu vi o tal do Divaldo Pereira Franco dizer que ele escreveu um livro, ele estava sendo acusado de escrever um livro plagiando o livro do Chico. Disse, não, o que está acontecendo aqui é o princípio da autoridade, o princípio da universalidade dos espíritos. Ele escreveu lá, está escrevendo aqui. Entendeu? Como se dois médiuns no mesmo país, entendeu? fossem razão de que aquela comunicação é a expressão da verdade. Kardec se comunicava com mais de 1000 no mundo inteiro. Como é que pode? Como é que pode atribuir as pessoas serem incrédulas ao ponto de achar que isso é uma verdade e ficarem contestando Kardec? E o pior de tudo, sem conhecer Kardec. Isso é o pior de tudo, porque eu vejo gente, como o Jair Ruiz Martinez, se ele vê esse vídeo, eu quero que ele saiba dessa minha opinião a esse respeito. O Jair Ruiz Martinez fala assim que nós temos que estar aberto para todas as opiniões, nós temos que ouvir e ver de tudo para poder formar a nossa opinião. Ele tem razão nisso, só que ele não conhece Kardec. Como é que ele pode avaliar Kardec? Que Kardec está ultrapassado. Primeiro nós temos que conhecer Kardec, depois sim, depois que nós conhecemos as bases do Espiritismo, aí sim, bom, isto é bom, isto não é, isto serve, isto não serve. Concordam? Então esta é a verdade, esta é a realidade. Pelo amor de Deus, e outra, você tem que conhecer, para você formar uma opinião. Como é que você pode julgar Kardec sem conhecer? De uma situação, você tem que conhecer. Ou seja, enquanto a gente não eliminar as nossas imperfeições, o inferno vai estar entre a gente. O inferno é uma situação íntima. É uma situação íntima. Eu costumo de sexta-feira dar o seguinte exemplo. Lá no Prelac tem um cara que mal passa naquela porta ali, ele tem quase 2 metros de altura. E ele vinha tomar passe com a gente lá na sala de passe.
a mulherada tinha medo dele. Porque ele era um cara grandão, morenão, forte, né? O cara era um touro de forte, né? Mas ele era um cara que, se você pegasse ele pelo dedinho em e puxasse ele e levasse, ele ia onde você o levasse. Né? Totalmente infeliz, totalmente dependente, embora fosse um cara extremamente forte. Né? Cara alto, grande e forte. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: se pegasse aquele cara e levasse ele, estava no Pelate. Pelate é um lugar de sofrimento. Né? Um lugar onde todos que estão ali estão sofrendo gravemente, porque são problemas psíquicos, né? Não são só psicológicos, são psíquicos, problemas graves. A mente está deteriorada, está enferma. Né? Se você pegasse esse sujeito e o levasse numa mansão aí no Francesco, ele seria mais ou menos infeliz que ele é no Pelado? Não mudaria nada. Indiferente. O local é indiferente. Você pode soltar ele na rua, levar ele numa mansão, levar ele num bom clube, onde tenha todas as regalias, todas as diversões. Não muda nada a situação. É a mesma coisa que uma pessoa feliz. Aonde esta pessoa estiver, tem alegria, tem bondade, tem compreensão, tem boas palavras. Pode passar por situações ou ela está no hospital, no clube. No Pelate, se ela for no Pelate, ela vai ser feliz do mesmo jeito. É claro que vai se condoer com as circunstâncias e com a situação, como é natural uma pessoa boa, uma pessoa que tenha misericórdia, que tenha compaixão, que se veja o problema dos outros, se condoa com isso. Né? Mas ela não vai ser infeliz por isso, ela intimamente, né? Não vai ser infeliz. Assim é a questão dos espíritos. Depois que nós desencarnamos, nós ficamos exatamente onde nós estamos, não muda nada. Seu corpo fica lá, lá no verdade, ele está lá no inferno, carrega. É claro, evidente. Na realidade é como uma bagagem de mão, né? Mais ou menos isso, para nós os encarnados. Se a bagagem é pesada, se ela é extremamente pesada, e é nossa, nós temos que carregar. A verdade é essa, não tem outro jeito. Agora, esse negócio de essa associação, esta introjeção que fizeram dentro do Espiritismo a respeito dessas teorias do umbral, tá? Foi uma adaptação com objetivos claros de criar confusão no meio espírita. Está claro isso. Está claro. Primeiro você pega que Kardec é difícil de ser estudado. Que Kardec tem uma linguagem ultrapassada. Ultrapassada porque você não quer pegar o dicionário e saber o valor das palavras. Então, o pessoal quer uma linguagem fácil, não quer uma linguagem rebuscada, moderna e tal. O que não é moderno em Kardec, para quem estuda Kardec? O que é muito rebuscado em Kardec para quem estuda Kardec? Basta querer compreender, basta querer estudar. Né? Primeiro se prega que Kardec é difícil de ser estudado. Depois se vem com outras teorias completamente bizarras, apócrifas, né? Onde se prega que estas são os verdadeiros princípios espíritas, tal, que ali está contido um complemento da doutrina espírita. Não foi o que eu falei para o Zago, mas Zago não resiste a menor análise. Não resiste a menor análise. Nem André Luiz, nem outros que falam das mesmas teorias. Não tem nada a ver com doutrina espírita. Infelizmente. Né? Seria tão bom que espíritos realmente elevados, superiores, viessem ajudar a entender melhor a doutrina espírita, né? Mas não tem o que complementar. Não tem o que colocar aqui dentro. Pelo menos da nossa atual condição evolutiva. De inteligência, de moralidade. Não tem, isso aqui é mais do que o necessário ainda, porque a gente não consegue entender direito. Se não consegue entender direito e aplicar na nossa vida, é porque é mais do que necessário, ainda. Né? E a força que esses sistemas tomaram é que é muito fácil, né, de se aceitar, porque
já traz aquela ideia do catolicismo, né? Que já se tinha. Então é confortante, né? Pô, eu sei que é confortável, não atribui tudo à pessoa, né? Porque tem coisas que muitas vezes se fala como se você não fosse culpado, nem eu, nem ninguém. Nós assistimos um filme outro dia, eu e a Yara, como é que é o nome daquele filme? Daquele garoto alemão durante a guerra? A menina que roubava livros. A menina que roubava livros. Está em cartaz aí no cinema. Aí, tá. Lá no cinema tem já uma passou. Mas passou aqui na região. Neste livro demonstra claramente a revolta do povo alemão contra Hitler, de uma parte do povo que não se envolve na guerra, que estão contra as ideias de Hitler e contra as ações do povo alemão, do exército alemão no mundo todo. Xingavam, né? Eles xingavam mesmo, a molecada xingava mesmo, né? Fazia pouco caso dele e tal, né? E ironizava a figura dele e tudo. Como é que no filme Nosso Lar, no final do filme, entra um monte de judeu e tal, e não entra um alemão? Um alemão. Tudo, a nação inteira não pega. Quer dizer, ficção mal feita, né? Porque, no mínimo, deveria se levar em consideração a misericórdia divina, que devia encontrar, mesmo no meio dos soldados, alguns soldados bons. Porque não vem dizer para mim que todos eram cruéis. Não teve um episódio na guerra, que eles, eu não sei se foi no Natal, que eles, tanto o alemão como que eles entraram em acordo naquela hora que não brigaram. Partiu até a comida que tinha, eu não sei que filme que foi. Eu não sei direito o episódio, né? Que aconteceu. Caramba. Isso demonstra claramente que existe senso humanitário dos dois lados. Porque se haviam alemães cruéis, haviam norte-americanos cruéis, italianos cruéis, franceses cruéis, e de toda a raça. É claro, evidente. Paramos aqui? Onde é que nós estamos? Na quinta. Na quinta? Nós vemos a quinta, que não há curiosidade de ingressos inscritos para ela. Legal. Vamos anotar aqui então. Sejam felizes aqui para retomar no número 6. Hoje é dia 8. O bem e o mal que praticamos. 8/5/2014, para retomarmos a próxima. Essa sexta aqui é cruel. Você tem a revista Espírita em casa, Rodrigo? Tem. Pega o número de 1860. Lá você tem também, né? Pega o número, a edição do ano de 1860, se eu não me engano é setembro de 1860, Kardec faz uma visita a Lyon, que é a terra de origem dele, né? Lyon, ele é nascido em Lyon, 1804. E ele faz uma visita a Lyon em setembro de 1860 e faz um discurso. Leia esse discurso. Extraordinário. Que consciência tinha esse homem a respeito do trabalho dele agora. Ele fala de uma maneira, do espiritismo, de uma maneira que só pode vir de um espírito elevado, de um espírito superior. É impressionante, você vê eu não sei se quem ouviu ao vivo, né, o discurso dele teve a mesma compreensão. Mas a gente que estuda a doutrina espírita há tanto tempo, e depois de 150 anos depois, né, quer dizer, com melhores condições de entendimento, e o discurso desse homem é um discurso extraordinário, extraordinário. Leia, depois que vocês leem, vocês comentam, vai ver que interessante, que maravilhoso. O Alexandre, ele está lendo aquele livro lá da mídia na internet, comprei. e eu dei um presente para o João. Ele ainda não deu, o Alexandre Falou? Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova da perfeição. Como é que é? Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova da perfeição. É isso aí.
Isso aqui é crueldade. Na realidade é responsabilidade, né? Não, assim, você vê que você fala, puxa vida, quanto bem que eu não deixei de fazer? Diariamente, quanto bem você não deixou de fazer? Mas eu tenho Você fala, sério, eu não faço mal a ninguém, eu faço bem, mas também não faço mal. Eu tenho uma teoria a esse respeito. Eu tenho uma teoria. Dada a nossa limitação, a minha teoria é a seguinte: dada a nossa limitação aqui nesse mundo, nesse planeta, limitação de tempo, limitação de idade, limitação de família, limitação de trabalho, enfim, tudo aquilo que envolve a nossa vida, para o qual nós precisamos dedicar o nosso tempo, a nossa atenção e tudo que nós temos que nos dedicar, dado a essas circunstâncias todas, eu penso da seguinte maneira: faça tudo o que você pode. Porque uma vez que você faça tudo aquilo que você pode, você já fez o que deve. Porque muitas vezes, no nosso mundo, fazer mais do que aquilo que a gente pode é meter o bedelho onde não se deve. Eu tenho essa filosofia comigo. Então, sabe, esse negócio de não fiz todo o bem que eu podia, depende. É discutível isso. Porque eu lembro de um livro dele lá, agora o cara fala: não adianta você querer ajudar a pessoa se a pessoa não está preparada para ser ajudada. Então é isso que o senhor fala, você está metendo não deve. Sabe, as pessoas aqui às vezes falam assim: a associação não vai atrás das pessoas que param de frequentar a associação, não vai procurar saber se está doente, se não está e tal. É verdade. Mas primeiro, quando a pessoa está doente, essa notícia chega rápido. Se acontecer alguma coisa de ruim com a pessoa, essa notícia, coisa ruim chega rápido, vem com o mesmo tempo do relâmpago. E se a pessoa não está vindo, é por decisão pessoal. E a gente não deve, os espíritos superiores não interferem nisso. Como é que nós vamos interferir? Quando a pessoa quer, ela pede. Esse é meu princípio. Quando a pessoa quer, ela pede. Se ela pede, aí vira obrigação. Aí sim. Aí não se omita, porque é obrigação. Mas se ela não pede, deixa, é com ela. Ela não quer que ninguém se meta. Acho que é a melhor política, sabe? É melhor política. É melhor do que você ser hipócrita e ficar se metendo numa coisa que não é do teu dever, não é da tua obrigação. Eu já caí na esparrela de uma vez ir na casa de uma pessoa que frequentava aqui a casa, conversar com ela, com a pessoa. E um tempo depois essa pessoa falou que eu não deveria ter ido lá e muito menos falado o que eu falei. E eu não falei nada do que eu não devia, eu não me meti na vida da pessoa. Eu não me miscuí nos problemas dela, eu sabia dos problemas dessa pessoa e eu não me miscuí nos problemas dela. Eu apenas falei que ela ponderasse, né? Não deixasse de frequentar a casa e tal, porque ela precisava da casa, eu sabia que precisava. Né? E, no entanto, falou que eu fui no trabalho dela, que eu não deveria ter interferido, que eu falei coisas que eu não devia, em verdade. Ela não pediu a sua opinião. Não pedi minha opinião, então. Nossa, Quer dizer, então, é preferível a gente não se intrometer. Você sabe que eu estava vendo uma entrevista com aquele remédio do Rio, que é aqui da Manoel Carvalho, na TV local da cidade aqui, né? E tem uma psicóloga que ela entrevista as pessoas que se interessam em entrar no grupo, né? É passado por uma triagem, um processo de... são várias perguntas. E ela falou assim, a gente faz várias perguntas. Se dentro de uma das perguntas a pessoa falar que ela quer entrar porque ela se condoleu em função de um problema que o parente teve, não sei o que lá, ela vai ficar em segundo plano. Ela falou desse jeito. Eu falei, caramba. Aí ela falou assim, porque a pessoa que quer se doar, quer fazer esse tipo de ação, ela tem que desejar, tem que partir dela, a vontade tem que ser dela, tem que ser espontânea. Aí sim ela vai ela vai estar pronta e apta a fazer o que ela... E outra coisa, você não pode ter dó, né? Que lucidez. Você não pode ter dó, vai ter dó do paciente?
Se o médico tivesse dó do paciente, como é que ele ia agir? Não, mas às vezes não é nem questão de dó, é questão de falar assim, não, agora que o hospital me ajudou, eu quero ajudar. Sabe, aquela questão de retribuição, de quanto? Não é assim que então, mas se o cara se condoeu com a situação do parente, ele está condoído. Condoer é doer junto. Entendeu? Ou seja, sentir pena. Não é? Você não pode sentir pena de paciente. Paciente não é para você sentir. Aliás, uma das primeiras coisas que enfermeiro, médico aprendem é não se envolver emocionalmente com o paciente. Não pode, é claro. Acho que isso aí não é para qualquer um, não. E o cara que vai levar alegria, ele vai entrar lá para levar alegria, se condoendo do paciente, não vai levar alegria nenhuma. Exato. Ele vai entrar triste, não vai passar alegria. E exatamente isso que ela falou assim, a gente tem que entender que a gente está num ambiente que ele é reciclável. Desse jeito ela falou. Às vezes você está vendo uma pessoa durante 4 meses. Na semana seguinte você já não vê mais dela. Ou morreu ou saiu do hospital. Ou morreu ou saiu do hospital. Quantas vezes isso é reciclável, é trocar. Então, quer dizer, você não pode ser apego, esse aspecto. Não. A gente trabalhava naquele hospital lá, naquelas criançadas todas bloqueadas lá do trabalho, né? Trabalho bonito. Aquilo lá na Vila Mariana, não é? Eu não lembro agora, mas eu lembro que ela trabalhou um tempo lá, né? Vamos fazer a nossa prece, gente? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte infinita de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas nesta noite. Queremos ainda, humildemente, pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que, aliado às boas inspirações que haveremos de receber dos bons espíritos, podemos melhorar a nossa conduta moral. Dá-nos a força, a coragem e a determinação de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos esta noite, nós o declaramos encerrado.